Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal no qual exploramos técnicas de autoajuda e a sua aplicabilidade às nossas próprias vidas. O meu nome é Martim Torres, eu sou músico e a meu lado esquerdo, desta vez do ecrã, eu tenho Hugo Zagalo, psicólogo e pessoa. Pensador? Sim, como todos somos, não é? Sou um ser emocional, mas também penso. Muitos dos meus pensamentos servem para justificar emoções. Já falámos sobre isto. Uma referência ao episódio 3. Enquanto que... Exato. E este é episódio 15. Este é o dia episódio. Depois do episódio 14. Sim, porque agora Estamos a acelerar. Estamos a acelerar, a nossa vida finalmente permite-nos ter mais tempo para falar convosco, para falar connosco, comigo, entre nós, entre ti e mim, Hugo, partilhar as nossas ideias. E eu queria reinstaurar um hábito que nós tínhamos antigamente, que é começar este programa com uma pergunta. E eu tenho uma pergunta para ti, amigo Hugo. Estás preparado? Estou preparadíssimo. Não sei se já falámos sobre isto, já falámos certamente, mas vou-te perguntar novamente para reavivar alguns dos antigos temas que eu acho que são importantes de revisitar. Tu consideras-te uma pessoa otimista ou pessimista? Eu considero-me uma pessoa pessimista a primeira análise e otimista após a contemplação. Desenvolve um pouco isso, porque... Portanto, eu talvez veja o lado negativo. A minha tendência natural não é só para ver o lado negativo, é para ver o lado oposto. Sempre que me dizes alguma coisa, eu tenho tendência a entrar em discussões por causa disto. Porque eu estou a discutir e nem sei bem se acredito naquilo que estou a falar. Às vezes estou só a dizer o lado oposto. Estou só a jogar o advogado do diabo. Portanto, serás pessimista se a outra pessoa for tendencialmente otimista. Se alguém vem ter comigo e me diz uma ideia de negócio, eu imediatamente penso em 1000 maneiras que aquilo não vai funcionar. Ok. Então, se alguém vem ter comigo e diz, epá, eu estou péssimo e não vou conseguir sair disto, eu penso em 1000 maneiras que ele vai conseguir sair daquilo. És uma espécie de advogado do diabo, não é? Uma espécie de... Sim. Mas isso, ou seja, eu acho... Mas sou assim comigo próprio também. Portanto, eu tenho um pensamento e imediatamente, por isso é que eu não consigo acabar as frases corretamente. Então eu achas que a mim próprio. Isso joga contra ou a teu favor? Essa característica? Se eu fosse investigador, jogaria completamente a meu favor. Isto é o conceito da ciência. É duvidar sempre do que pensas e testar e ver o que é que acontece. Sem dúvida. Mas eu tenho a tendência sempre para ir para o positivo em análise mais completa da situação. Portanto, quando me aparece uma situação, mesmo que a minha tendência atual inicial seja ver o lado negativo, eu tenho aquilo que me faz ver o lado positivo ao fim de algum pensamento. Então, mas concordas que ser otimista é... Uma não resposta. Não é isso. Sim, uma não resposta não, foi uma boa resposta, uma resposta complexa, mas válida. Eu pergunto-te, achas que é mais benéfico ser otimista, tem benefícios maiores do que ser pessimista? Ser otimista é melhor, de uma maneira geral, do que ser pessimista? Se concordares com isto, o que é que tu achas que processos mentais é que nós podemos usar para sermos uma pessoa mais otimista? É absolutamente inegável que ser otimista, assumindo que as tuas ações, que isso não influencia as tuas ações, assumindo que as tuas ações são corretas, que fizeste aquilo que tinhas que fazer, ser otimista é claramente melhor do que ser pessimista, porque estás a sofrer para nada. Era aí que Agora, eu queria chegar, sim. há situações, antes das coisas acontecerem, onde ainda podes tomar ação, onde alguém pessimista possa tomar melhores decisões do que alguém otimista que deixa passar e que ignora os sinais de perigo, por exemplo. Tu podes
imaginar alguém ou um país, vamos pegar agora na situação do coronavírus, podes imaginar um país com um líder que tende a ver o lado negativo das coisas, a tomar medidas necessárias mais cedo, a tomar contingências mais cedo, a preferir prevenir do que remediar, precisamente porque tem aquela tendência para ver o lado negativo. Eu costumava pensar, é estranho como é que as crianças quando nascem têm um certo temperamento, não é? É inato. Mesmo os animais, tu quando tens 5 cães, há um que é mais tímido, há um que é mais confiante, estás a ver? A Sim. minha teoria, e tenho a certeza que alguém já disse isto, mas eu nunca vi, é que como nós evoluímos para estarmos em grupos de cerca de 12 a 20 pessoas, há cerca de 12 a 20 tipos de pessoas, porque dentro de um grupo tu precisas de pelo menos um que seja super paranoico e que seja o primeiro a ouvir o leão, mas não podem ser todos assim. Portanto, a natureza está-te a dar vários tipos. Olha, já não vem um super tímido e medroso há imenso tempo, toma lá um. Já não vem um alfa confiante há imenso tempo, toma lá outro. Mas não podem ser 12 alfas confiantes, senão o grupo não sobrevive, não é? Eventualmente está condenado, sim. Sim. Mas isto é... Sim. Olha, já não pensava nisto há muito tempo. E em relação ao grupo, então achas que as pessoas nascem assim ou achas que essa personalidade pode ser trabalhada? Um gajo que nasce otimista vai ser otimista para sempre? Ou uma pessoa nasce neutra e torna-se uma pessoa otimista? Isso é complicado, pá. Não tenho certeza. É que otimismo não é bem uma característica de personalidade. Mas onde eu quero chegar é se nós querermos ser... Sim. Desculpa. O estudo da personalidade é complexo e os melhores testes de personalidade são testes que são feitos quase sem teoria nenhuma, estatisticamente. O Big Five é o mais conhecido. O Big Five basicamente faz, imagina, 1000 perguntas e vê como é que 100 pessoas respondem a essas perguntas e depois estatisticamente define categorias. Se tu respondes imagina, concordo completamente, discordo completamente, tens 5 valores ou 7. Se tu tendes a responder um 7 num tipo de pergunta e depois tendes a responder o mesmo 7 noutro tipo de pergunta, há um agrupamento estatístico que se chama, já agora deixa eu ver se consigo, análise fatorial, que agrupa e então prevê como é que tu vais responder a essa pergunta. E então depois escolhe a pergunta mais específica para esse tipo, e o que se encontrou foi 5 categorias de personalidade, ou 5 Big Five é o quê? 5 características, 5 domínios de personalidade, que é o extroversão, que é uma gama, portanto cada um tem 2 e estás nesse leque. Ou estás a 0 ou estás a 100. Portanto, o primeiro é extroversão e introversão. Isso é claramente uma característica de personalidade que parece ser inata. Tipo, é a tendência para tu explorares o mundo ou para seres mais introvertido e... Eu tinha ouvido já essa teoria. Aliás, até já ouvi a teoria de que quando os bebés nascem, tu consegues imediatamente ver se eles vão ser introvertidos ou extrovertidos naquela câmara onde os bebés ficam todos. Quando há um barulho muito alto, o bebé extrovertido tem tendência a virar-se para o barulho e o introvertido Exato. a virar-se para o outro lado. Sim, exato. E isso vê-se nos animais também. Extroversão e introversão é dos mais básicos. É ou vais ver ou não vais. Tipo, há pessoas que não resistem. Tipo, a aventura é demais para eles, arriscam a sua vida para ir ver o que é aquilo. Yeah. E há outros que por outro lado jogam pelo nunca já tinha ouvido essa teoria que há 2 tipos de pessoas, que são os que confiam e os que não confiam, os desconfiados, não é? Aqueles... Sim. Não é? Pois, mas isso também é... Mas tem a ver com extrovertido e introvertido, porque o desconfiado é introvertido, é desconfiado. Pois, é difícil, não sei exatamente. E será que isso está ligado, a ser extrovertido está ligado com otimismo e introversão com pessimismo? Será que há relação? Não sei, tenho que procurar. Mas deixa-me pensar assim do nada, sem informação nenhuma. Eu diria que sim. Eu acho que talvez que o otimismo tem mais a ver com outra
variável de personalidade deste Big Five, que é a abertura à experiência. A abertura à experiência é essencialmente criatividade. Pá, não sei. Será que as pessoas criativas são mais otimistas? Não me parece. Não te parece? Não. Pá, tens artistas no buraco, emocionalmente. Pá, depois é uma combinação destes fatores todos. Pois é. Se és muito introvertido e com abertura à experiência muito alta, és um tipo de pessoa. Se és muito extrovertido com abertura à experiência muito alta, depois há outro que é o neuroticismo, que é a tua tendência para experienciar emoções negativas com força. Sim. Se tens o neuroticismo alto, tens mais tendência em ser introvertido. A tendência para eu não conheço a literatura bem para estar a falar livremente assim sem nenhuma pesquisa. Não, mas isso é interessante, portanto essa teoria defende que há pessoas que sentem acontecimentos maus, entre aspas, de maneira mais intensa do que outras, não é? Isso não há dúvida, sim. Há pessoas que são mais sensíveis à experiência negativa, tanto psicológica como física. Há pessoas que levam uma tatuagem na boa. E há pessoas que... Como é que tu levas as tatuagens? Cada vez pior, não sei explicar porque, aliás parei de fazer tatuagens há 4 anos e eu já tenho o corpo quase todo cheio de tatuagens, mas no início, e eu comecei logo pela pior, pelas costelas, que é onde dói mais, fiz uma carpa gigante nas costelas com 20 anos, que achei que era boa ideia, e doeu. Não, mas isso nem é má ideia. Sim, há coisas... É um bonito símbolo. É um bonito símbolo. Que ninguém nunca usou, não é uma coisa original. Sim, inédita. Sim. O tatuador disse o quê? Mas então deixa-me voltar à minha pergunta para não fugirmos dela. Quais é que tu achas que são as coisas que nós podemos fazer enquanto pessoas conscientes e adultas ou não tão adultas para nos tornarmos em pessoas mais otimistas? Que processo psicológico é que se pode ter para... Porque eu acredito que eu quero acreditar que me posso tornar uma pessoa mais otimista, não é? Para favorecer a minha vida. O que é que eu posso fazer na prática para que isso aconteça? Para mim, uma das coisas mais importantes é desmistificar o falhanço. Se tu tirares aquele medo de falhar, é muito mais fácil de seres otimista. Porque se vires o falhanço como um degrau de aprendizagem, então não vai estar com medo de experimentar algo novo é muito mais fácil de estar otimista quando vês as coisas nessa relação. Portanto, eu acho que o otimismo é pôr as coisas em perspectiva. É saber que às vezes vais falhar, saber que às vezes vais conseguir, saber que ao falhares vais aprender e vais ter mais informação para conseguires quando fizeres a próxima vez. E eu cada vez mais estou assim. Estou cada vez mais imune a sentimentos negativos prolongados. Nada me leva abaixo assim durante muito tempo. Mesmo isto do coronavírus está-me a arruinar um bocado. Eu tenho aí alguns investimentos e não quero nada que o mercado imobiliário vá abaixo, mas mesmo assim não estou excessivamente preocupado. Sim. Também é fácil quando tens as bases, mas eu não estou a dizer nada das pessoas que perderam o trabalho, aí pessoas em grandes dificuldades. Sim, mas antes de chegarmos aí, eu acho que tocaste aí num ponto muito interessante, que é esta questão do falhar, do não ter medo de falhar, e isso aí pode ser talvez a chave, não é? Para uma pessoa se tornar otimista. Eu enquanto artista, para mim esse tem que ser um mantra diário, porque eu vivo muito com a rejeição, com a questão de será que as pessoas vão gostar daquilo que eu faço, não é? E é difícil de lidar, uma pessoa, é importante conseguir desligar esse chip, não é? Eu acho que há alguma coisa de especial também em cantar em relação ao outro tipo de atividades. Não há muito mais coisas que te deixem tão vulnerável e tão exposto como cantar. Portanto, a rejeição, acho. A rejeição de cantar, se tu cantas e as pessoas não gostam, é como se estivessem a dizer que não à alma.
Estás a ver? Não achas que há alguma coisa especial em cantar? Tipo, se tocares baixo e não tocares muito bem, ninguém tem vergonha de tocar mal guitarra. Agora, se pedires a alguém, canta lá à minha frente, tipo, não há nada, é como se estivesse nu. Não sei Sim. porquê, alguma coisa porque tem a ver com a voz ou qualquer coisa, estás-te a expor completamente, não sentes isso? Eu sinto isso em relação a cantar e também a acting. Sabes quando tens que fazer, como ator, tens que fazer uma performance, tens que ser alguém, tens que mostrar, tens que não ter vergonha para fazer alguma coisa, estás a ver? E para, eu Nunca acho que experimentei, mas é sim, mas semelhante. conta-me, isso é interessante. Epá, eu acho que é equivalente, é como tens que te expor totalmente, tens que mostrar aquele lado de ti, porque quando tu estás a fazer acting, no fundo, podes dizer que estás a encarnar um personagem, mas eu não acho que... Estás a ser mais tu próprio, sim. Eu acho que sim, eu acho é que tu estás a mostrar-te tanto, estás a comportar-te como se comportaria aquela pessoa, mas és tu, não é? Portanto, estás-te mesmo a mostrar, e eu acho que isso quase que é mais vulnerável do que o cantar, nessa perspectiva. Pois, porque o cantar também, depois há uma automaticidade depois de conheceres a música, não é? Depois estás só em autopilot, quando tu sabes cantar banho-maria, cantas banho-maria sem sequer estar lá. Não, não falando do meu caso específico, eu acho que um cantor mesmo, quando estás a cantar, estás a seguir um guião, e quando estás a improvisar, é claro que também há improviso no canto, não é? Mas quando estás a improvisar, tens mesmo que, sim, mas que te entregar. Isso é outra coisa, porque um ator está a seguir um guião também. Portanto, o que tu estás a dizer é... Pois... Eu acho é que tu não és tão experiente a atuar, portanto ainda tens isso, esqueceste do cantar. Se calhar. Não, ou se calhar não há nada especial em cantar ou em atuar. Acho que tem a ver com performance. Ambas as situações demonstram performance, estão a testar a tua performance. Não é? Nesse sentido, se calhar jogar um desporto também pode ser comparável. Um gajo que jogue mal à bola, não é? Está bem, mas eu nunca vi ninguém com vergonha de jogar mal à bola. Ninguém canta. Tu tens vergonha de expor o teu skill? Eu cresci num universo em que todos os meus amigos eram jogadores de futebol ativos. Mas você não eras muito mau? Ou eras? Eu disfarçava. eu sabia proteger-me, sim. Não, eu sempre fui aquele jogador de futebol com muita atitude, mas com zero jeito, e então era tipo, pá... Não, mas corrias, sabias correr, tipo, corrias rápido. Sim, exato. Ou seja, eu não me lembro, não me lembro de ti. Não era, nunca fui muito bom a jogar futebol. Eu era um egoísta. Tu eras egoísta, jogavas na bola e ias de uma ponta a outra, mas eras talentoso, ou seja, sempre foste um jogador talentoso de futebol. Mas o meu objetivo era sempre a finta. Tipo, pois era o que te dava prazer, não era? Nem era gol, nem jogo de equipa, nem passos. O que eu queria é cueca. Tipo, tudo que dava cueca era o que antes era cueca, era o rei. Tinhas um tique que era tipo, apontavas o dedo para o chão, lembras-te disto ou não? Ou tinhas uma caneta sempre na mão, era uma cena assim, vai da fora. Não, ou sou eu que já... não sei, é possível, mas não sei. Mas a jogar futebol? A jogar futebol andavas com uma caneta na mão ou apontavas para o chão. Eu lembro-me de ver assim um dedo esticado. Não sei se era para enganar, tipo, apontavas como quem diz, olha para aqui, estás a ver? Não sei, é possível. Eu fazia o escorpião, que era aquele gol de pernas por cima da cabeça, não, de mãos no chão, escorpião. Sim, com o calcanhar. Sim, com o calcanhar, mas já agarrar na bola com os pés. Exato. Eu fazia tudo. Eu passei por uma fase onde fumava 2 cigarros ao mesmo tempo. Eu lembro-me, era uma estupidez. Não, mas aliás, nós tínhamos a mania de ir à casa de banho. Os dois na mesma mão e achava-me super cool e olhava para os outros que tu só fumas um. Tive mais 2 semanas disto. E a cena de estarmos na aula e pedirmos à professora para ir à casa de banho para fumar um cigarro às escondidas na casa de banho e fumávamos e... Sabes, que era para fumar rápido, que estúpido. PDL2, claro. Isso que acontece aí, quando somos rapazes, teenagers, não há nada pior. É a pior momento da vida. Sim. Mas é lindo, foi espetacular. Sim. Não, eu não me arrependo de nada na minha vida até agora.
Mas vamos lá voltar à base. Vamos voltar ao tópico. Os ouvintes estavam aqui à procura de respostas. De respostas para otimismo e pessimismo. E falaste na questão do falhanço. E qual é que foi, antes da gente divergir... já agora, já voltamos ao tópico, que eu acho que este segmento pode ser introduzido a meio do episódio. Já fizeste o desafio que eu te propus ontem? Não, achas? Não vou fazer live no episódio. Não vais fazer live no episódio, vais fazê-lo a seguir, vais filmar como a gente prometeu. Mas viste a simplicidade da coisa, foi 3 minutos. Faço na boa, sim, claro. Pronto, ok. Agora vou-te perguntar a ti, deixa-me virar aqui a página. O que é que tu fazes na tua vida? Porque para já consideras-te uma pessoa otimista ou pessimista? Uma pergunta profunda, de facto, também. Eu quero acreditar que sou uma pessoa otimista, no entanto, já houve situações que me demonstraram que posso não ser tão otimista quanto eu penso. Agora, o que eu tento fazer diariamente é ter essa consciência e pensar, quando acontece uma situação, quando eu tenho que tomar uma decisão, quando há um fator externo, com que atitude é que eu estou a encarar esta mesma situação? Estou a ser otimista ou estou a ser pessimista? No caso de ser, quando consigo identificar-me como pessimista, tento mudar a alavanca. O que não é fácil. Repare, isto aplica-se a muita coisa, Mas vamos dar um exemplo agora. Coronavírus, como é que vês esta situação a desenvolver-se? Porque aqui ninguém sabe nada, aqui estamos mesmo numa boa situação. O que é que tu estás a ver? Estás a imaginar isto a desaparecer daqui a 2 meses ou estás a imaginar temos que esperar pela vacina e daqui a 1 ano Não, mais do que isso para que fatores é que eu estou a olhar no meio disto? Estou a olhar para os números de mortos e a pensar nas coisas que eu não estou a fazer, ou estou a olhar para as coisas que eu agora posso fazer e para as coisas positivas que esta situação está a trazer, que é that's what it's all about, não é? Pessimista ou otimista. E eu acredito que sou um otimista, ou seja, é claro que se eu me deixar levar, começo a pensar fogo e já não estou com os meus amigos há muito tempo e já não vou à rua e já está um grupo de 6 turistas a passear tranquilamente em frente à janela da minha casa. Agora mesmo? Acabou de acontecer. Bom, começo a pensar, e não posso ir aos concertos e não posso sair à noite e o meu looks e as minhas danças e as minhas merdas. Ou então posso pensar, finalmente tenho um tempo só para mim, para estar em casa a fazer as minhas canções, a fazer a minha música, para estar com a minha filha, e é nisso que eu me estou a concentrar. Portanto, nesse aspecto eu acho que estou a ser bastante otimista e gosto de olhar para esse lado. Uma coisa que eu também não faço é pensar demasiado à frente, porque é muito imprevisível o que é que vai ser daqui a 2 meses. Nós não estamos bem a ter noção como é que isto vai evoluir. E, portanto, eu acho que é muito... É pessimista começarmos a especular demasiado, porque vamos começar a viver num cenário que não é real e porque não há nada... Mas mesmo o otimismo para aí também é desnecessário. Sim, também sim. Não... Eu acho que o que é necessário... o medo é das emoções mais úteis que há. O medo faz-te sobreviver. Sim. Mas o medo e o pessimismo não estão relacionados. Ser pessimista não quer dizer... Ter medo não quer dizer ser pessimista. Certo ou errado? Acho que estão relacionados. O problema é... Acho que o pessimismo é quando estamos só a falar em termos de pensamento. O medo é antes de algo acontecer. Por exemplo, é bom tu pensares no que pode acontecer de mau, que é o que é ser pessimista, antes de acontecer, tomares as previsões certas, tomares as ações corretas para te protegeres, e depois de não poderes fazer mais nada, aí é que já não vale a pena continuar a pensar no que pode acontecer de negativo. Depois de pôres o cinto de segurança e estás a guiar com cuidado, não vale a pena estás com medo de morrer na estrada. Exatamente. Mas antes de pôres o teu cinto de segurança, vale a pena dizer, eu posso morrer, porque estás a ver? Porque a probabilidade de morrer é pequena, mesmo sem cinto. Mas há um ponto antes da ação onde é útil pensar naquilo que pode acontecer, mas depois de tomares a ação, agora nós estamos a tomar todas as ações corretas, estou em casa, estou a lavar as mãos, agora não vale a pena obcecar com aquilo que já não posso fazer, eu já estou a fazer tudo. Portanto, o medo e o pessimismo são úteis antes da ação para tomar as ações corretas.
Sim, Só que depois acho que há aqui uma janela de pessimismo, otimismo, que é o que nós estamos a falar, que é o que é útil para as pessoas, é quando tu já tens uma situação, será que vais olhar para aquilo que é negativo nessa situação ou será que vais olhar para aquilo que é positivo, que é o que tu estás a fazer? Portanto, aí é que há margem de manobra. Aí é que tu podes usar a tua mente para te focares naquilo que é positivo. E quase tudo tem isso. Quase todos os acontecimentos têm um lado positivo. E é melhor focar-te nesses do que focar-te nos negativos, porque isso não te leva a lado nenhum, porque a coisa já aconteceu. Portanto, acho que é aqui a distinção, já aconteceu, podes fazer alguma coisa sobre isso? Sim. Se a resposta é sim e depois não, E não era então não vale... Diz, acho que já perceberam as pessoas. Sim, e não era o Jordan Peterson que dizia que entre o pessimista e o otimista mais vale ser otimista, porque o pessimista e o otimista, independentemente de serem pessimistas ou otimistas, vão provavelmente acabar no mesmo sítio. A questão é que o otimista se preocupa menos. Tem uma melhor experiência, sim. Tem é uma uma melhor coisa que hoje... Não, e até há influência. As pessoas que sobreviveram, isto é uma história, eu nunca li nenhum artigo sobre isto, mas é uma história que já ouvi várias vezes. Os judeus que sobreviveram ao Holocausto eram aqueles que conseguiam ainda mandar piadas. Mesmo naquela situação completamente insana e desumana. Tipo, se tu consegues ainda ter a coragem de ir buscar algo positivo mesmo nessa situação, que é gozares contigo próprio, gozar com a situação, tens mais probabilidades de sobreviver do que se te fores completamente abaixo. Há sempre uma... Essa é uma das soluções que eu acho. É a ironia. É olhar para a vida com ironia e conseguir sempre. Por isso é que os humoristas são pessoas que nós de referência e que nos aliviam por causa disso, porque são capazes de estar, olha o Louis C.K., não é? O gajo que aconteceu a situação mais vergonhosa de todas, que ele agora utiliza porque goza consigo próprio, não é? A capacidade de gozarmos com nós próprios é um fator importante para vencer o pessimismo. Exato. Isso até é um dos problemas do Louis C.K., dos comediantes em geral, ao princípio são comediantes sem dinheiro, a vida deles é uma porcaria e têm imensa piada. Depois começam a ficar famosos, está-lhes tudo a correr bem e depois desconectam da vida real e deixam de ter piada. Sim. E agora o Louis C.K. foi injetado com mais uma cena só por aquilo que lhe aconteceu, porque ele foi levado abaixo. Pá, aquilo que estávamos a falar ontem dos problemas. Nós gostamos de problemas. Sim. Um problema é positivo. Mas é isso. É isso. Olha, proponho que, como agora estamos a fazer episódios diários, demos por terminado, ou chegamos aqui a uma pequena conclusão deste tópico. Eu acho que este é um bom tópico para este episódio, mas quero relembrar os nossos ouvintes que esta semana está a decorrer um desafio que está no nosso Instagram. Eu vou publicar em Instagram TV de Maus Hábitos Podcast, a página de Instagram, que vai também para o Facebook, não é? Estão linkadas as páginas, não é? Ou não? Então, devem estar. A gente vai fazer. Sim, conseguimos. Sim. O Zagalo vai publicar ainda hoje a sua fazenda do desafio. Outra coisa que eu queria anunciar no programa é que a partir de, vamos tentar que seja amanhã ou depois, vamos ter o nosso primeiro convidado no programa, certo? Exatamente. Que é quem? É assim, eu quero muito que seja o Miguel. Agora esqueci-me do segundo nome do Miguel, porque o nome artístico dele, tal como o meu, eu sou o Martim e ele é o Miguel, portanto já não sei. Não, é o Miguel. É o Miguel. Humorista que começou a sua carreira recentemente como humorista e que está agora a deparar-se com todas as dificuldades e benesses que tem o seu ofício, e portanto acho que vai ser um convidado muito interessante, porque também é um ouvinte e é fã do desenvolvimento pessoal e dos tópicos que nós falamos. Queres acrescentar algo para terminar este episódio? Acho que é tudo. E vemo-nos amanhã. Vamos começar a tentar fazer mais podcasts, a reduzir um bocadinho o tempo e mantê-los mais concisos e densos de informação para vocês. Sim, e deem-nos feedback se acham que é melhor ou não, porque nós gostamos deste formato e gostamos de falar todos os dias, e se isto for viável, pronto, será o novo formato. É um radio show. Radio show. No carro de manhã. Agora não, mas depois.
Agora não, mas podem ir para o carro de manhã à mesma, não podem ir Na garagem, não podem sair. não podem ir para muitos sítios. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.